um assunto que a gente adora entender, adora aprender. Estou aqui com a doutora Patrícia Erazo, que é cirurgia plástica e pertence à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vai contar um pouquinho do que, o que é novo no mercado, o que a gente tem ouvido falar muito. Técnicas menos invasivas. Parece que existem uns fios que são colocados de uma forma mais simples e que podem adiar um pouco a cirurgia plástica ou para pessoas que têm uma flacidez menor na pele. Tô certa, é isso? Tá certo, obrigado por estar aqui na minha casa. Bom, vamos falar então com um pouquinho, é verdade, se fala sobre fios. Técnicas menos invasivas, os fios. As cirurgias, em realidade, não deixam de ser feitas. Só que a gente pode adiar as cirurgias em pacientes que só estão começando a ter uma flacidez ou que tem já uma flacidez leve, média e que pode ser colocado um fio para sustentar e para incentivar o colágeno. Não é idade, então. É o tipo de pele e rosto que o paciente apresenta. Claro, não é idade. Na verdade, é se precisar ou dependendo do tipo de flacidez que o paciente tem, para você indicar se pode ser uma técnica menos invasiva, como no caso os fios de sustentação, ou então, às vezes, se já tem uma flacidez muito forte, vai ter que fazer uma cirurgia e depois uma manutenção com fios. Aí o cirurgião é que vai dizer se a pessoa tem necessidade ou não. Esse é o fio que está aqui na minha mão. Qual é o material que ele é feito? Então, existem diferentes tipos de fios. O importante é utilizar os fios que se reabsorvem. Porque no passado existiam fios que não se reabsorviam e eles não conseguiam fazer realmente um sustento ou caíam. Então, os fios atuais são fios, primeiro, que se reabsorvem, segundo, que incentivam o colágeno e terceiro, que a grande maioria, eles têm umas garrinhas e que eles, quando a gente entra, é um procedimento que pode ser feito com anestesia local, não é um procedimento invasivo e que é feito assim no consultório e que você coloca e que essas garrinhas entram por baixo do tecido e eles fazem essa tração na pele, no tecido e consegue você fazer um levantamento leve. Não é uma cirurgia, mas ele vai, com o passo dos dias e aos 3 meses, o paciente vai sentir realmente um refinamento, um up no rosto. E é um procedimento que não deixa marcas, não leva pontos. Não leva ponto, porque o fio já eles vêm com uma canulinha e ela direciona, é uma canulinha sem ponta e que ela você não sente dor como quando a gente entra como faz a cirurgia ou como antigamente se fazia com outro tipo de procedimentos. Existem 3 métodos, na verdade, desde o meu ponto de vista. Existe um líquido que é a base de ácido polilático e que pode ser um revitalizador, incentiva o colágeno e dependendo da diluição você também poderia fazer um preenchedor. Esse ácido polilático é líquido, mas também existe esse fio como você tem aqui com umas garrinhas, também existe o fio que chamamos estático de ácido polilático. Com garrinhas. E existe outro fio de PDO que também tem garrinhas. Os dois são fios que atualmente são utilizados no meio médico e que podemos fazer o uso para dar o sustento. O líquido, eu utilizo outra técnica que se chama fios líquidos e que serve, coloco também em sentido com uma canulinha, como se fossem túneis em sentido ascendente. Então, é um método não invasivo que você poderia melhorar o rosto quando você está naquela fase de uma flacidez não tão agressiva, porque existem envelhecimentos leves, moderados e graves. Então, existem 4 tipos de envelhecimentos e que, de acordo, independentemente da idade, é dizer, o profissional é que vai avaliar se você está no campo do não invasivo, que poderíamos usar um ácido polilático líquido, ou se você pode usar um fio com garrinhas, que seriam os fios estáticos, ou se em realidade você teria que fazer uma cirurgia. E o importante é que os fios são absorvidos, então eles podem ser colocados em determinada época e depois,
colocados novamente, ou mais tarde, depois de alguns anos, se a pessoa realmente quiser fazer uma cirurgia, porque se o tempo for muito pesado no rosto dela, nada disso atrapalha, porque ele vai ser absorvido pelo corpo. O tempo é o tempo. Então, não existe magia, mas existe uma coisa que a gente vai minimizando esse passo do tempo. A gente faz um procedimento, na verdade, os fios é um procedimento menos invasivo, que não tem cicatriz, só tem um furinho por onde entra a canulinha, e que 2 dias depois ela vai ficar inchadinha um pouco, não tanto como se fosse um procedimento mais agressivo, porque colocamos 2 ou 3 pontinhos de anestesia. E eu pessoalmente deixo com uma fita de micropores só para sustentar, e os cuidados é que, mesmo sendo fios, a paciente esse dia eu gosto de fazer uma sexta-feira para que o paciente sábado e domingo cuide e relaxe um pouco, porque é um fio que tem uma garrinha e que nesses dias o paciente não pode abrir muito a boca, não exageradamente, mas por exemplo não comer coisas fortes, mais papinhas assim. Então tem os cuidados, não ir para o sol, porque apesar de ser um procedimento menos invasivo, tem um processo que vai entrar o fio e que vai ir se adaptando no tecido e que temos que cuidar. Não é tanto como outros procedimentos, porque é um procedimento realmente minimamente invasivo. A doutora Patrícia Erazo publica artigos, tem técnicas próprias nos livros, inclusive, e já foi diretora da Federação Ibero-Latino-Americana de Procedimentos Minimamente Invasivos, é isso? Da Federação Ibero-Latino-Americana de Cirurgia Plástica. Formei parte de vários, sendo diretora. E, bom, temos publicado vários artigos sobre rejuvenescimento, pele. E técnicas menos invasivas. E técnicas menos invasivas, acreditando sempre, para quem me conhece, em que podemos fazer a prevenção. Então, continuar, mas prevenir o envelhecimento para no final fazer coisas menos agressivas e nos manter rejuvenescidas independentemente da idade. Obrigada, doutora Patrícia Erazo. A gente volta para falar de outros procedimentos menos invasivos numa próxima entrevista. Obrigada. Obrigada.